A minha intenção é conversar com vocês um pouco sobre a pediatria na prova do Revalida. Bom, todo mundo vai aprender a estudar de forma eficiente e eu vou tentar filtrar para vocês o que é mais se é que é possível fazer isso, o que é mais provável de cair numa prova do Revalida. Então, como que é? Qual que é o tamanho? Né? Então, o que as últimas provas nos indicam para 2020? Eu fiz uma revisão, o Revalida tem provas desde 2011, eu fiz uma revisão dessas provas todas. E, evidentemente, que as equipes que preparam as provas já mudou, não são as mesmas pessoas todo o tempo. Mas eu fiz uma revisão que me mostrou que o caminho, o foco da prova, ele é mais ou menos o mesmo. Qual que é o tamanho da pediatria dentro da prova do Revalida? A pediatria, em todas essas provas, até nos anos de 2012, 2013, foi maior ainda. Teve um ano que foi quase 30% da prova foi com questões de pediatria. Mas nos últimos 3 anos, a pediatria correspondeu a 24, 25% das questões da prova. Ora, isso é um quarto da prova. Se precisa tirar 60% da nota para poder passar para a segunda etapa, então você vê que um quarto é uma quantidade muito grande. E o que cai? Então vai cair mais ou menos 25%? Mais ou menos 25% vai ser de pediatria. E quais são os temas que são frequentes ou quais são os temas que podem cair? Quando a gente faz a inscrição para uma prova, a gente tem que conhecer os temas que estão elencados, quer dizer, que aquele ali é o limite. O limite da prova, então, são esses temas. Eles estão escritos aí em letra bem clarinha, porque a intenção não é que vocês leiam agora quais são os temas, mas eu vou adiantar para vocês, são 48 temas de pediatria. Esses temas, na verdade, alguns podem ser agrupados, não é? Porque aí você fala assim, tem um tema lá que é hiperbilirrubinemia, icterícia, e que você vai agrupar eles todos. Então, alguns desses temas são agrupados, mas são 48, é muito tema. E cada prova vai ter em torno de 24, provavelmente 24, 23 a 25 questões. Então, como é que a gente fala assim, tem como adivinhar o tema que vai cair? Não, adivinhar não, mas nessa revisão que eu fiz, eu estudei das 3 últimas provas, eu estudei todas as questões, então eu analisei 76 questões de pediatria e eu vi o que tem alguns temas que eles se repetem e outros temas que caíram uma vez ou outra. Então, como que a gente faz? Baseado nisso, como que eu aconselharia vocês a estudar? Primeiro, ninguém vai aprender medicina, vocês já são médicos, né? Para fazer essa prova, vocês já fizeram um curso de medicina. Então, o que vocês vão precisar de fazer, na verdade, é revisar ou ter uma nova leitura para um tema. Dependendo de onde cada um estudou, pode ter temas que são mais importantes num lugar ou no outro. Mas, assim, é importante ler todos os temas que forem possíveis, porque eles fazem parte da vida, e esses 40, existem muito mais temas de pediatria, esses 48 aí já foram selecionados de alguma forma, mas existem alguns temas que são reincidentes, e com que fração? Então, nós temos aí em torno de entre 15 e 20 temas que se repetiram algumas vezes, alguns deles se repetiram mais de uma vez, então tem temas que apareceram em 2015, 2016, 2017. Outros apareceram em 16 e 17, ou 15 e 16 só, mas quer dizer, tem tema que é reincidente. E qual que é o padrão de reincidência desses temas? Bem, isso aí vai uma ótima notícia para todo mundo. O tipo de tema das provas, eles são em cima de temas comuns. Na verdade, eu me senti, olhando as questões, lendo uma questão atrás da outra, eu me senti como se eu estivesse no consultório de um posto de saúde, fazendo medicina de saúde de comunidade. Por quê? O que aparecia ali não era coisinha de livro, rodapé. O que aparecia ali é o que realmente, eu trabalhei muitos anos em posto de saúde, o que aparecia ali é realmente o que aparece no posto de saúde. E as questões, elas são colocadas de uma forma
que não é pegadinha, pouquíssimas vezes teve questão assim com uma pegadinha. As questões são colocadas com aquilo que é o importante para você fazer um diagnóstico, para você poder resolver uma situação. Eu acho isso ótimo, porque isso dá uma lógica. A lógica da prova é uma lógica do acontecimento ou do atendimento rotineiro não de um pediatra, mas de um médico de saúde da família. Então, é como se vocês estivessem fazendo uma prova final geral de um curso de medicina. Então, o foco é muito bom. E uma coisa que é importante, eu coloquei nesse slide aqui para lembrar, então, assim, quem puder ler todos os temas, ou porque sempre será uma revisão. Em algum dia do curso de vocês já viram esses temas. Estudar com mais atenção os temas que caíram mais vezes, e eu vou listar isso para vocês no próximo slide, e resolver questões dos anos anteriores. Por quê? Resolver questões te dá essa sensação do jeitão da prova, ou do que é. Quem resolve questão, depois que você resolve um tanto de questões de uma matéria, você, inclusive, se prepara mentalmente para, quando você for fazer uma revisão daquele tema, ou quando você for estudar ou assistir uma nova aula daquele tema, você já escuta, você já olha aquilo de uma forma diferente, porque você já olha aquilo como quem quer responder uma questão, que é uma forma ótima para quem vai fazer uma prova. Então, vamos ver que temas são esses que são os temas mais recorrentes. Aqui é a listagem dos temas. Então, em 2015 foram 32 questões relativas à pediatria. Na verdade, não quer dizer que fossem temas pediátricos, mas aí, assim, envolveu pessoa com menos de 18 anos, eu pensei como questão de pediatria. Na verdade, algumas vezes são questões que são gerais. Por exemplo, uma questão sobre um corte. Um menino de 9 anos caiu e sofreu um corte no braço de tantos centímetros. E aí eles perguntavam como que você ia fazer a questão, você tinha que marcar lá como que era, se a anestesia era por fora, se era por dentro da lesão, se era uma anestesia local com lidocaína, sem lidocaína. Isso não é uma questão exatamente de pediatria, porque a técnica cirúrgica aí vai ser a mesma se o menino tiver 9 anos, se for um rapaz de 19, se for uma senhora de 39, não é? Mas eu contei como de pediatria porque eles escolheram colocar numa criança de 9 anos. E qual que é a diferença que tem entre um e outro? Certamente que a criança de 9 anos, alguém vai ter que segurar o bracinho, vai ter que ajudar a segurar para você poder anestesiar e fazer a sutura, não é? Mas não é só isso, tem as diferenças que você vai ter que dar as orientações para a mãe, né? E você vai ter que verificar a questão de vacinação de uma forma diferente do que você verifica a vacinação de um adulto, né? Mas tudo bem, de qualquer forma, dá para ver que o número de questões, em todas elas teve, então, em torno de 25 questões de pediatria, e na prova dissertativa, porque nós temos 100 questões, teve um ano, em 2015, foram 110 questões, 2016, 2017, 100 questões cada um, por isso também essa diferença. Mas as questões dissertativas, elas são sim, e nesses anos todos, no início lá teve 2 anos que caíram 2 questões de pediatria, mas nos últimos anos, 2015, 16, 17, foram 5 questões dissertativas e uma delas sempre foi de pediatria, ou seja, entrou aí 20% então das questões dissertativas na pediatria. Isso tem importância por quê? Porque é diferente você responder uma questão de múltipla escolha, e você respondeu uma questão dissertativa. Esses temas que estão listados aqui, que são 12 ou 13, foram os temas que foram repetidos. Esses aí, todos, os 3 primeiros caíram 3 vezes, ou seja, caiu em 2015, 2016, 2017. Os outros caíram pelo menos 2 vezes. E o que significa? Então, caiu mais do que outros temas, não é? Agora, vamos ver que temas são esses. Por exemplo, que caíram 3 vezes, em todos os anos caiu, infecção de vias aéreas superiores. Então, se caiu infecção de vias aéreas superiores 3 vezes, é sinal de que é importante. Mas, claro, isso é parte do dia a dia de um posto de saúde. Então, quando fala assim, infecção de vias aéreas superiores, é um tema, quer dizer, tem vários temas aí, né? Tem otite média, tem rinofaringite, tem amigdalite, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode ver, mas é um tema geral,
né? A mesma coisa, doenças exantemáticas. Doenças exantemáticas, caiu uma vez um diagnóstico que você tinha que chegar à conclusão que era um eritema infeccioso, ou era um sarampo, ou era uma mononucleose. Então, assim, doenças, mas para resolver aquilo, em todas elas, você tinha que fazer um diagnóstico diferencial entre um tipo ou outro de exantema, tá certo? Aí caiu dengue, aí fala assim, mas é muita coisa para estudar. Aí caiu um caso, por exemplo, de uma menina de 13 anos com dengue. Tem diferença o dengue de uma menina de 13 anos para uma de 23 ou uma de 53? Poucas diferenças em termos do diagnóstico diferencial, em termos da prova do laço que você vai fazer, em termos do número de pintinhas que tem que aparecer, não é? Então, assim, mas é um assunto de pediatria no caso, tá certo? Então, assim, essa listagem aí são das questões que foram mais frequentes e as que multiplicaram, né, que foram mais de 2 vezes. Tem algumas que são próprias da pediatria. Vacinação é basicamente da pediatria, embora os adultos tenham que vacinar também, mas é uma questão basicamente da pediatria, né? Bronquiolite também é uma questão específica da pediatria, mas caíram 2 vezes bronquiolite, caiu 2 vezes asma. E em alguma situação você pode, inclusive, ter que diferenciar as duas. Quem estuda? A gente, quando estuda bronquiolite, estuda asma também, então, mas é importante, então, conhecer e rever a asma, bronquiolite. Febre reumática, quando caiu, não caiu nada de... Isso é que é um importante. Em nenhuma dessas caiu, assim, detalhes do diagnóstico, dose de tratamento, coisas desse tipo, não. Na grande maioria das vezes, o que se perguntou sobre a questão foram pontos realmente importantes, pontos que você tem que saber como médico para tomar alguma ação em relação àquilo. Então, é um ponto importante de diagnóstico diferencial, ou é um ponto importante para determinar se interna, se faz tratamento ambulatorial, se vai para casa, se tem que avisar o conselho tutelar. Então, coisas que são importantes para a tomada de decisão. Então, eu falo assim que muitas vezes assim, você tem que ter o conhecimento geral da doença, vocês estudaram medicina, vão fazer revisão, mas não é detalhinho de rodapé de livro, é do geral. E muitas coisas aí não vai ter muitas coisas, você vai poder utilizar o seu conhecimento, não porque você estudou pediatria, mas porque você estudou medicina e você resolve aquilo num adulto e você traz aquela informação quando você vai avaliar uma criança. E o contrário também é verdadeiro. As questões específicas, mas que obrigatoriamente vão ter que ser vistas e revistas, vão ser os marcos de desenvolvimento, as bronquiolites, marcos de desenvolvimento, vacinação, tá certo? Anemias também, prevenção de anemia ferropriva, que são assuntos muito próprios da pediatria. Então, é o seguinte, ponto-chave para se sair bem na pediatria. Revisão planejada dos temas, principalmente os temas que são reincidentes, e revisão bem feita e frequente. Descanso, porque não adianta você querer ficar revisando e relembrou em cima da hora, na noite anterior da prova, que eu não vi tal coisa e vai querer fazer aquilo naquele momento, porque não é o momento mais. Então, assim, fazer uma coisa planejada, revisão, leu, fez e tudo mais, descansar o suficiente e, uma vez que você reviu os temas todos, que você estudou organizadamente, que você está tranquilo, ir para a prova com confiança. Confiança e tranquilidade. Pensa, estou indo trabalhar, é como se você estivesse indo para atender no posto de saúde. Eu estou indo trabalhar e vai responder as questões com aquilo que você sabe, com aquilo que você pensa como para os diagnósticos diferenciais e para atender o seu paciente ali. A revisão, o Redbook é bom para revisão, porque está tudo muito bem organizadinho, né? É uma coisa boa. Com um bom estudo e com uma boa técnica, fazer uma boa prova, né? Para ser aprovado.